Viva! Fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais. Hoje vamos falar sobre sexualidade. Sexualidade no sentido da saúde, no sentido de resolver eventuais problemas de saúde relacionados com a sexualidade ou com a capacidade de reprodução sexual no homem e na mulher. A sexualidade é um aspecto muito importante, é um tema bastante profundo, bastante complexo, embora em termos de medicina tradicional chinesa, em termos de essência, é relativamente, ao mesmo tempo, simples, no sentido em que está relacionado com a energia dos rins. Portanto, quando a pessoa tem boa energia a nível dos rins, ela tem boa capacidade sexual. Quando tem essa energia enfraquecida, a sexualidade também ficará enfraquecida. Então isso é muito importante ter essa noção. É óbvio e está à vista de toda a gente que enquanto a pessoa é jovem tem mais atividade sexual. À medida que vai envelhecendo, isso vai diminuindo. Pronto, isso tem uma explicação muito clara em termos de medicina tradicional chinesa, na medida em que o rim, ou os rins, são a origem de todo o yin e todo o yang do corpo e, portanto, à medida que nós vamos envelhecendo, esse armazém de energia vai se esgotando. Nós somos alimentados por diversos tipos de energia, mas tentando simplificar, nós herdamos, por um lado, uma parte de energia, que é chamada energia ancestral, herdámos-la dos nossos pais, não é? Da nossa pai e da nossa mãe, e essa parte de energia que herdamos é como uma herança que nós recebemos e que depois, conforme a formos gerindo, ela poderá dar para mais tempo ou menos tempo. Mesmo que tenhamos herdado uma boa constituição física, mental, espiritual, etc., se estragarmos isso ao longo da vida, não é? Mediante hábitos perniciosos, também rapidamente vamos envelhecendo, ou vamos envelhecer. Se inversamente, mesmo até tendo herdado pouca energia ou energia de não tão muito boa qualidade, se cultivarmos virtudes, se preservarmos a nossa energia, se aprendermos a captar energia através, por exemplo, através da respiração, através da alimentação, através de exercícios, através da atitude mental adequada, aí, mesmo tendo herdado uma fraca energia, poderemos ir aumentando relativamente essa energia. Mas aquela energia que herdamos aquela energia, ponto final, não é? Portanto, é muito importante aprendermos a preservarmos essa energia. Por exemplo, evitando perder noites consecutivas, não é? Principalmente, e evitando comer demais, ou também não nos alimentando suficientemente. Pronto, isso vai nos enfraquecendo e quando a gente não, digamos, no dia a dia, não repõe a energia que necessita, através da respiração e através da alimentação principalmente, o que é que o corpo faz? O corpo vai buscar as tais reservas, vai buscar aquilo que herdou ao nascermos, não é? Que herdou durante o tempo em que estivemos no nosso ventre, durante o tempo em que estivemos no ventre materno, não é? Até ao momento de nascermos. Portanto, é importante conservarmos isso. Tudo isso envolve bastante conhecimento e bastante sabedoria, embora haja procedimentos simples e bastante evidentes, não é? As pessoas sabem que, por exemplo, se exagerarem no álcool, ficam bêbadas, perdem memória, perdem inclusive, por vezes, a consciência, até desmaiam em casos mais extremos, etc. Não é?
Toda a gente sabe, por exemplo, que se exceder nas gorduras, fica, por exemplo, com tonturas, ou fica com enxaquecas, etc. Então, mesmo sem ser médico ou sem ser especialista de medicina chinesa, há muitas coisas que as pessoas comuns, se prestarem a devida atenção, podem ter a noção. Então, eu hoje vou falar de alguns aspectos muito importantes a ter em conta nesse aspecto da sexualidade, seja para o homem, seja para a mulher. Então, a parte sexual também é afetada muitas vezes por outras doenças, não é? Tal como acontece com todas as doenças, não é? Cada doença inevitavelmente vai afetar não apenas o órgão ou órgãos em que está presente, mas vai afetar outros órgãos, porque nós somos um todo, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de diabetes, é muito comum, pelo menos a partir de certo momento, sofrer de impotência, por exemplo, não é? Pronto, a pessoa que sofre de diabetes, embora a doença inicialmente possa ter origem no pâncreas, com o tempo ela vai afetando o corpo inteiro, e uma das partes típicas que vai afetar é os rins. E os rins, por sua vez, em termos de medicina tradicional chinesa, estão relacionados com a sexualidade. Por isso, quando a pessoa tem problemas a nível de rins, depende dos problemas, mas falando em termos muito genéricos, se a energia dos rins está fraca, não é? Automaticamente a energia sexual também ficará fraca. Então, falando em termos de hábitos alimentares, por exemplo, se um homem come coisas demasiado in, a tendência é ir perdendo a potência sexual. Portanto, o homem é mais governado pelo yang, a mulher é mais governada pelo yin. Portanto, o homem é mais governado pela energia, a mulher é mais governada pelo sangue. O homem, por exemplo, é mais governado pela energia do fígado e da vesícula biliar, a mulher é mais governada pela energia do baço pâncreas e do estômago. De modo que, para fortalecer, por exemplo, a feminilidade, é importante fortalecer a energia do baço pâncreas. Para fortalecer a masculinidade, é mais importante fortalecer a energia, por exemplo, do fígado e da vesícula biliar. O fígado, por exemplo, está relacionado com músculos, entre outras coisas, e já agora, falando em músculos, e dado o tema que nos está a ocupar neste momento, que é a sexualidade, ocorre-nos imediatamente a questão, por exemplo, do pénis, não é? Portanto, se não há uma boa ereção, não pode haver bom sexo, e portanto isso é uma coisa muito importante no homem, não é? Então, por exemplo, uma das questões que afeta a sexualidade é a questão da temperatura. Portanto, eu falei há pouco que se o homem se excede, por exemplo, na questão do yin, isso vai enfraquecê-lo, não é? Porque vai destruir o yang. Então, por exemplo, se come comidas mais frias, se come, por exemplo, comidas mais ricas em potássio do que em sódio, o caso das frutas, por exemplo, pronto, e se forem cruas, pior, não é? Isso vai enfraquecendo. Embora isso também não seja recomendável para as mulheres, mas não será tão problemático porque elas necessitam mais de yin, não é? E é curioso que a própria temperatura, inclusive em casos extremos e dependendo também em que animais, etc., há um caso muito claro na natureza em que o próprio animal muda de sexo consoante a estação do ano. Pronto, isto é uma coisa concreta, não é uma teoria, enfim, não é apenas teoria, não é? Qualquer pessoa pode confirmar isso. Por exemplo, as ostras de inverno tornam-se machos e de verão tornam-se fêmeas. Portanto, o mesmo animal muda de sexo. Isso é um exemplo claríssimo da natureza
e portanto nós podemos aprender com esse exemplo para o usarmos para connosco próprios, não é? Portanto, o homem necessita, por exemplo, de estar num ambiente mais frio para ficar mais masculino, principalmente a área genital. Por exemplo, um homem que queira desenvolver uma sexualidade mais potente deve arejar mais as partes pudendas, portanto, deve arejar mais a região da bacia, portanto, a região entre as pernas, não é? É sabido, por exemplo, que motoristas de táxi tendem a ficar impotentes ao longo dos anos, não é? E isso porquê? Porque estão muito tempo com as pernas fechadas, sentados, portanto, isso vai aquecer demasiado essa zona. Enquanto que para a mulher essa zona deve estar quente, e isso é benéfico para a mulher, para o homem é o contrário, não é? Para o homem essa zona deve estar mais arejada. Portanto, o ideal seria até, mesmo as cuecas, por exemplo, terem uns furinhos para que estivesse mais arejado. Depois, em relação aos próprios alimentos, também já falei que alimentos demasiado in ou demasiado frios, não é? Que arrefeçam demasiado o corpo, vão criar também um in eventualmente excessivo, se a pessoa se exceder, obviamente, não é? Isso vai destruir o yang e, portanto, para o homem é muito prejudicial. Então, temos um exemplo típico também, que é o caso, por exemplo, do cogumelo shiitake. Então, o cogumelo shiitake é um alimento, pode ser usado como alimento normalmente, mas há que ter algum cuidado, principalmente os homens, porque se for usado em excesso ou cozinhado de maneira imprópria, mas independentemente disso, se for usado em excesso, pode provocar impotência, não é? O caso do tofu. O tofu é um excelente alimento, se a pessoa comer, por exemplo, uma vez por semana ou duas, não tem problema nenhum, antes pelo contrário, é um alimento extremamente benéfico, muito útil para o sistema digestivo, para tonificar o sangue, etc. Mas também, se for usado em excesso, tira a potência sexual aos homens. Por isso é muito usado, por exemplo, nos mosteiros, no Oriente, para que os monges não fiquem excitados sexualmente e então comem tofu mais regularmente. Inversamente, se queremos aumentar a capacidade sexual, por exemplo, alimentos picantes são úteis, principalmente, por exemplo, o gengibre, não é? Embora outros picantes possam ser usados, mas eu estou a citar o gengibre porque o gengibre é um condimento muitíssimo útil, que pode ser usado como medicamento também, pode ser usado como condimento e beneficia diferentes órgãos. É bom, por exemplo, para os pulmões, é bom para a digestão, etc. Mas é também um excelente tónico sexual, tanto para os homens como para as mulheres, embora para os homens ainda mais, não é? Se pensarmos em termos de teoria dos 5 elementos, o picante corresponde ao elemento metal, o metal é a mãe da água, a água corresponde ao rim, portanto, a mãe tonifica o filho, segundo a teoria dos 5 elementos, não é? Portanto, ao tonificarmos, é como se estivéssemos a tonificar o pulmão, que por sua vez vai tonificar o rim. E ao tonificar o rim, como já dissemos, a sexualidade depende da energia do rim, portanto o rim acaba sendo beneficiado. Isso de qualquer maneira, independentemente da teoria ou da justificação, qualquer um de nós pode experimentar e o efeito é imediato, não é? É importante também, na questão da sexualidade, o sabor salgado, embora, evidentemente, com parcimónia, porque em excesso, até pelo contrário, prejudica os rins, não é? Mas usado QB, usado na quantidade certa,
em pequena quantidade vai favorecer também os rins e com isso vai favorecer a sexualidade. Continuando ainda em relação aos alimentos e condimentos, por exemplo, o açafrão verdadeiro é um excelente tónico e é útil, por exemplo, em casos de ejaculação precoce para os homens, não é? Um outro alimento também útil no aspecto sexual são as nozes. As nozes são boas para casos de impotência, espermatorreia, isto é, portanto, quando há derramamento anormal e voluntário de esperma ou poluição noturna. Por exemplo, rins de boi ou de cervo são bons para tonificar o yang do rim e também para aumentarem a produção de esperma. São bons para casos de impotência, por exemplo. De qualquer maneira, os produtos animais devem ser usados com muita parcimónia e apenas em casos pontuais, se necessário, não é? As sementes de cebolinho tonificam também o yang do rim e são úteis também para impotência. Ainda em relação às nozes, por exemplo, a pessoa pode, em caso de necessidade, pode comer cerca de 60 gramas de nozes cruas por dia durante um mês, por exemplo, e depois vê o efeito, não é? Ou convém parar ao fim do mês. Pode também tostar, por exemplo, uma noz com 6 gramas de sementes de cebolinho e juntar um pouco de vinho e tomar pontualmente em caso de necessidade. As nozes tonificam o qi do rim, portanto a energia do rim, e tonificam também o sangue. Por isso elas são úteis, por exemplo, até para fazerem com que a pessoa recupere a cor de cabelo, a cor original do cabelo, não é? Uma pessoa, por exemplo, que esteja com cabelos já brancos, se tomar regularmente, poderá recuperar a cor do cabelo. O cabelo está muito relacionado com a energia dos rins, isso sabe-se da medicina chinesa, e está relacionado também, muito relacionado com o sangue. Portanto, como a noz tonifica a energia do rim e tonifica o sangue, daí a razão de melhorar o cabelo, não é? Dando mais um exemplo de alimentos úteis no caso da sexualidade, temos as ostras. As ostras tonificam os rins e tonificam o sangue, portanto são úteis na sexualidade, são úteis para ambos os sexos, embora até principalmente para as mulheres. Dado que elas tonificam o sangue, né, elas são úteis, por exemplo, até para abrandar ou até eliminar, se possível, manchas difíceis no corpo, né? Isso porquê? Porque a pele está relacionada com o fígado, portanto o sangue do fígado nutre a pele e, portanto, quando há um distúrbio a esse nível do sangue do fígado, ocorrem problemas na pele, né? E daí a razão de as ostras serem úteis nesse aspecto. Por outro lado, elas tonificam os rins e, portanto, têm ação na sexualidade, uma vez que, como já explicámos, a sexualidade depende da energia dos rins. E falando ainda da alimentação, muito resumidamente, é importante o homem ter cuidado para não comer demais, porque excesso de comida traduz-se em excesso de yin e, portanto, vai ficar inevitavelmente mais afeminado, não é? Claro que deve comer o suficiente para ter boa energia, mas o mínimo e não o contrário, não é? Deve fazer exercício, deve ser ativo, pronto, isso vai desenvolver a sua masculinidade, não é? Vai desenvolver as suas características masculinas se ele quer ser ativo sexualmente e não só. No caso da mulher, a mulher, como já explicámos, é mais governada pelo sangue, portanto deverá ter sangue suficiente
de qualquer maneira, não deverá também ser obesa, né? Isso também vai prejudicar a sua saúde e obviamente, a sua sexualidade. Mas, de qualquer maneira, digamos, será mais grave, falando em termos sexuais, né? Será mais grave a obesidade num homem do que numa mulher. De resto, todos nós sabemos que, naturalmente e fisiologicamente, o corpo da mulher tem mais gordura, né? Portanto, mesmo a nível muscular, o corpo da mulher é mais macio, portanto é mais fofinho, né? Portanto, o corpo do homem, estou a falar em uma mulher normal e num homem normal, obviamente, né? Portanto, o homem é mais seco, né? Portanto, isso é o normal e o natural e o saudável. Falámos então da alimentação, agora vou falar de exercício. Em termos de exercícios, há vários exercícios taoístas, principalmente, muito úteis para o caso da sexualidade. Eu ensino esses exercícios às pessoas que me consultam, portanto, e com excelentes resultados. Por exemplo, em casos de ejaculação precoce, né, há exercícios para ajudar a controlar essa função, né, de ejacular. Por exemplo, exercícios de contração anal. Pronto, há diversos modelos, de diversas maneiras de fazer. Pronto, eu ensino exercícios específicos que são muito úteis, que não só ajudam a resolver o problema, mas ajudam a melhorar a saúde da pessoa também a outros níveis, não é? Portanto, mas é muito importante a pessoa ter o controlo dos músculos e da energia a nível sexual. Então, há vários tipos de exercícios, desde exercícios de yoga, exercícios de qigong, exercícios taoístas. Por exemplo, há um exercício chamado Virya Stambanasana, é um exercício de yoga que é muito útil para casos de ejaculação precoce ou quando o sêmen está demasiado diluído, não é? Mas, de qualquer maneira, os exercícios, do modo geral, que fortalecem a parte inferior do corpo ou que fazem fluir a energia mais facilmente na parte inferior do corpo são muito úteis, não é? Por exemplo, exercícios que promovam a abertura maior das pernas, não é? No interior das pernas passa o meridiano dos rins e passa o meridiano do fígado, que são dois meridianos que estão muito relacionados com a parte sexual. Portanto, isso vai fazer com que a energia flua mais facilmente, mais abundantemente e mais saudavelmente nesses meridianos e por consequência, vai melhorar a saúde, não é? Também a parte inferior das costas, tem aqui vários pontos de acupuntura que são muito úteis para a parte sexual e, de qualquer maneira, a parte sexual está localizada nesta zona e, portanto, tudo o que faça mexer esta zona, de uma maneira, obviamente, adequada, vai melhorar a saúde sexual. Então, eu vou falar agora a nível de Mosha Bustão, alguns pontos-chave relacionados com a parte sexual. Então, um dos pontos mais importantes é o VC4, né? É um ponto que fica na linha média do corpo, a cerca de 4 dedos da mão abaixo do umbigo, né? Podemos usar um bastão de mocha, este é um bastão de mocha sem fumo, e depois de estar em brasa podemos aproximar do local. Este ponto é muito útil para diversos problemas relativos à sexualidade, desde impotência, espermatorreia, ejaculação precoce, mesmo também para problemas femininos relacionados, por exemplo, com a menstruação, quando há, por exemplo, dores menstruais na altura da menstruação, ou quando a menstruação é irregular, ou mesmo quando há falta de menstruação, né? Portanto, este ponto é muito útil. Portanto, eu ensino as pessoas que me consultam a tratarem-se depois em casa praticamente gratuitamente, apenas terão de comprar por elas próprias a amostra e depois podem fazer o tratamento em casa, né? Então, continuando na questão do uso de Mosha Bustão em casa,
por exemplo, em casos de impotência, podem-se usar em simultâneo, quer dizer, na mesma sessão, não é? Tratar vários pontos, por exemplo, VC4, portanto o vaso de concepção 4, aquele que falei há pouco, o Guan Yuan, o baço pâncreas 6, que fica acima do tornozelo, Sanin Jiao, o bexiga 23, que fica nas costas, aqui na região da cintura, entre a segunda e a terceira vértebras lombares, chamado Shen Shu, e o estômago 36, Zhu San Li, que é muito conhecido como o ponto da longevidade. Então, usando esses 4 pontos, o homem adquire maior potência sexual. No caso de infertilidade masculina, pode-se usar esse mesmo VC4, esse mesmo baço pâncreas 6, esse mesmo estômago 36, o rim 6 e, ou melhor, o baço pâncreas 6, Sanin Jiao, e o rim 2. Então, esses são úteis para casos de infertilidade masculina. E em casos de ejaculação precoce, há 2 pontos fundamentais. Um deles é o tal VC4, abaixo do umbigo, e o outro, o baço pâncreas 6, que fica acima do tornozelo, de um lado e do outro, portanto, numa perna e na outra. Estes são alguns exemplos de pontos estratégicos. É claro que para cada pessoa o tratamento deve ser personalizado, portanto não tem que ser igual, mas isto é um vídeo, portanto estamos aqui a fazer um resumo muito resumido e portanto é para ficarem com uma ideia das enormes possibilidades e de diferentes maneiras de poder resolver ou ajudar a resolver determinados problemas. Então, vou falar agora, muito rapidamente, também de algumas fórmulas da medicina tradicional chinesa. Neste caso, 3 delas que eu vou referir são do grande mestre que foi Giovanni Masciocha e que desenvolveu estas fórmulas. Embora ele sendo de origem italiana, estudou na China, também na universidade onde eu estudei, de Nanjing, e desenvolveu estas fórmulas. Então, uma delas é o T01 Nourish the Root. Esta fórmula é boa para infertilidade, tanto do homem como da mulher. É uma fórmula que tonifica o hino do reino. Outra fórmula é o Strengthen the Root. Strengthen the Root tonifica principalmente o yang do reino. É muito útil em casos da pessoa, por exemplo, sentir muito frio no corpo, estar num estado de exaustão, casos de impotência, ejaculação precoce, falta de apetite sexual, cansaço após o sexo, infertilidade também, e casos de obesidade, portanto, e falta de impulso, não é? Falta de entusiasmo, portanto isso é útil, não é? É muito útil, tanto para homem como para mulher nesses casos. Uma outra fórmula é o T73 Arouse Power. É muito útil em casos de impotência ou ejaculação precoce, no caso dos homens, ou para homens ou mulheres, no caso, por exemplo, da diminuição do apetite sexual, no caso da diminuição da função sexual, no caso da frigidez. Vou falar agora num cogumelo medicinal, que é o Cordyceps. O Cordyceps é muito útil para diversas doenças, principalmente, por exemplo, problemas respiratórios, e é muito útil também para fortalecer a parte sexual. Então, espero que tenha sido útil estas informações. Se gostaram deste vídeo, se estão a ver no YouTube e ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Se estão a ver no Facebook e gostaram, ponham um gosto no Facebook. E, entretanto, ver-nos-emos no próximo vídeo ou em algum evento da Naturmed. Muito agradecido pela vossa atenção e até uma próxima.